o Bolsonaro ele já não tem mais o poder de controlar a temperatura das críticas da militância dele. A militância do bolsonarismo está rompendo com o presidente. E isso é um fator muito importante a ser assinalado, porque mesmo quando ele envia os seus para conversar com o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, supondo que ele possa construir uma promessa de que, olha, o negócio é o seguinte, né? Nós vamos entrar aqui num acordo, vamos baixar o tom, e daí tudo fica pelo sim, pelo não. O ponto é, ele não tem mais esse controle. Ou seja, mesmo que ele realmente fizesse isso, mesmo que ele fosse coerente, ele não tem como controlar a militância dele. Parte dessa coisa de não ter uma narrativa pronta, uma narrativa à mão, se deve ao fato de que a militância bolsonarista também não está se esforçando muito para criar essa narrativa. Então, em todas as outras circunstâncias, havia de imediato um esforço por parte dos formadores de opinião do bolsonarismo para criar uma narrativa para ajudar o presidente. Dessa vez, esse esforço não está se dando, e ele não está se dando justamente porque houve a prisão da Sarah Winter e de alguns membros do grupo da Sarah Winter, do 300, e a série de buscas e a apreensão na casa dos formadores de opinião do bolsonarismo. Então, o que isso significa? O recado está aí. O recado é, olha, a gente não vai ficar sustentando a narrativa para a sua família se o senhor não fizer algo pela militância. O senhor precisa agir. E as cobranças nesse sentido têm sido muito fortes. Eu acompanho de vez em quando os perfis bolsonaristas, que são perfis pitorescos, né, como geralmente são os perfis bolsonaristas, mas que são sintomáticos, são importantes na ala deles. Então, por exemplo, Paulo Enéas da Crítica Nacional. Paulo Enéas está escrevendo quase todos os dias tweets dizendo basicamente o seguinte: olha, o presidente não está agindo, o presidente precisa agir, ele não está fazendo nada, ele está deixando a gente vulnerável. Nós não podemos dizer que a saída do Weintraub foi uma vitória, não foi vitória coisa nenhuma. O Weintraub é um gigante na direita, mas ele saiu derrotado. O sinal do que está se dando aí é o sinal de derrota. Então, quando isso começa a se tornar um discurso comum, isso vai circulando, e certamente esses caras têm vários grupos de WhatsApp, enfim, que eles conversam entre si. Quando essa ideia começa a circular, a força da militância ela vai minguando, naturalmente vai minguando. Então, o Bolsonaro está numa situação tal que ele não dispõe mais desse controle. Ou seja, se a militância resolver ir com tudo contra o STF, ela vai, a despeito da vontade do presidente. Se o presidente precisar que haja um armistício e a militância não quiser dar esse armistício, ela não vai dar. Porque se o presidente nada está fazendo para a militância, então por que a militância precisa levar em consideração o interesse que Bolsonaro tem, familista, o interesse familiar dele de proteger o filho? Por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Só porque ele é o presidente? Então, a situação dele é muito difícil. As tentativas de defesa do Flávio geralmente passam por questiúnculas até de admissibilidade. Por exemplo, eu vi recentemente que a advogada dele entrou com um pedido para desconstituir a prisão decretada do Queiroz pelo juiz, né, de primeiro grau, dizendo que ele não era competente, alegando a incompetência do juiz, dizendo que a competência era de um órgão especial do Tribunal de Justiça. E veja, quando você começa a entrar nessas questões de admissibilidade, questões processuais, detalhes de competência do que não é e não quer, sempre contornando o enfrentamento do fato material, ou seja, o fato da rachadinha, o fato do repasse indevido do Queiroz, o fato das movimentações financeiras atípicas, esses fatos, quando você contorna isso, tentando alegar questões de admissibilidade, não digo que você está admitindo os fatos, não é verdade, não dá para fazer esse raciocínio, mas no mínimo a sua defesa é frágil narrativamente. Porque se ele tivesse força e se ele estivesse correto, com razão, ele não fez nada, está sendo acusado injustamente, ele iria para o centro, para o fulcro do negócio, ele não ia ficar alegando questões de admissibilidade. Então, a situação dele é essa. O fato está aí, ele não vai conseguir contornar, o presidente não tem mais o controle que tinha sobre a militância bolsonarista, essa militância está em vias, se não de romper com o presidente, ao menos de parar a sua defesa mais desabrida, de reduzir a intensidade dessa defesa, e quando isso se dá,
a gente tem aquilo que eu estou falando inúmeras vezes e que nós já vaticinamos inúmeras vezes aqui no MBL News, que é a derrocada do governo. Ele não tem mais para onde ir. E, nesse sentido, qualquer promessa que ele faça ao STF vai ser uma promessa vazia, porque é uma promessa que ele não pode sustentar.